Bom dia ou boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre otites externas. Vamos abrir aqui. Relembrando a respeito da otoscopia. Na área, na, na parte lateral do meato acústico externo, nós temos uma área cartilaginosa, onde nós temos os pelos e a produção de cera. E é uma área, como a cartilagem, um pouco mais amolecida. E mais para medial, nós encontramos a parte óssea do meato acústico externo e, ao fundo, a membrana timpânica com o cabo do martelo, que nós conseguimos ver o único ossículo, né, o martelo, e aquela transparência normal que eu já falei para vocês, que é semi-transparente e tem o triângulo luminoso. Todos temos cera no ouvido, é normal, a cera é uma proteção para o ouvido. Ela é produzida naquela área cartilaginosa mais externa e forma, como nessa primeira figura aqui, uma camada que impermeabiliza o meato acústico e tem algumas substâncias que inibem o crescimento de bactérias e fungos. E é um impermeabilizante. Quando a gente produz mais cera ou mais frequentemente quando a pessoa usa cotonete, acaba empurrando essa cera para a área mais interna, mais medial do meato acústico interno. E daí acaba formando rolhas de cera. Na figura inferior, nós vemos aqui já uma cera escurecida, formando uma capa um pouquinho mais espessa. Então, esse paciente, por exemplo, ele entra num banho, a água entra atrás da cera e ela fica com dificuldade de sair. Então, é aquele paciente que tem que ficar tirando a água do ouvido quando entra numa piscina, no mar, por exemplo. Nessa parte superior aqui, nessa figura superior, nós vemos só um pedaço muito pequeno, 20% do meato ainda aberto, o resto preenchido por cera. Então, nesse caso, se o paciente entra numa piscina ou no mar, ou mesmo a água quente do chuveiro derrete um pouco a cera, a cera vai obstruir totalmente o meato e dando a sensação de hipoacusia, uma sensação bastante desagradável. Nos idosos, homens idosos, porque está ligado ao Y, produz bastante, as pessoas têm bastante pelo no ouvido, então, às vezes, junto com a cera, forma um novelo de cabelos, e isso é frequentemente nos idosos, né? A cera resseca, e a gente tem que fazer a remoção dessa rolha de cera com pelos. Nessa figura bem próxima do meu filme, vocês veem uma pele empurrada, fechando a membrana timpânica. Isso é típico de quem usa cotonete. A pessoa pega o cotonete, empurra e forma uma camadinha junto com pele, fechando o tímpano. E daí também dá a sensação de hipoacusia, apesar de ter uma camada bem pequenininha de cera. A remoção do cerume a gente faz ou por pinças ou curetas, removendo quando a cera está endurecida, ou quando a cera está mais molinha, a gente joga água com uma seringa, o paciente fica com uma cubarrinha aqui e nós puxamos o ouvido e jogamos a água morna. A água tem que ser a 37 graus. Se ela for mais fria ou mais quente, irrita o labirinto e daí a pessoa tem vertigem. Se você não consegue remover
com a cureta e ela está muito endurecida, tem muita cera, a gente costuma usar o Cerumin por 3 dias, 3 gotinhas, 3 vezes ao dia por 3 dias, porque daí essa cera fica mais amolecida e você consegue fazer a remoção por lavagem. Vamos falar agora um pouquinho de corpo estranho. O corpo estranho não é uma urgência, que você tem que sair correndo para tirar, é só a gente só um tipo de corpo estranho que nós vamos falar em seguida, que é uma urgência. Essa primeira figura mostra um brinco que na hora da pessoa colocar acabou caindo. Nesse caso, nós tiramos o corpo estranho com uma pequena pinça, vamos lá no cabinho do brinco e puxamos. Essa segunda figura mostra um pedacinho de bijuteria que caía dentro do ouvido também. E você, como é um objeto endurecido e arredondado, a gente pode fazer a lavagem do ouvido e daí a água bate nesse corpo estranho e acaba saindo. Essa terceira figura é muito comum a gente encontrar no consultório, principalmente no verão, que é areia, né? Então, também, se está incomodando o paciente, a gente procede à lavagem. Uma coisa muito comum de criança colocar no ouvido é feijão. Feijão. Não sei por que eles adoram colocar, acho que é anatomicamente interessante eles colocarem no ouvido. E no feijão você não pode jogar água, porque se você joga água, o feijão absorve aquela água e ele incha no meato e você não consegue mais tirar. Então, no feijão, a gente tira com uma pequena pinça, um gancho, a gente fisga o feijão e tira o feijão das crianças. Isso é urgência. Corpo estranho vivo. Então, às vezes, os mosquitinhos entram, as baratas pequenininhas, aranhas. E imagina o bicho ele preso na cera ali, não conseguindo sair, batendo asinha, né? Então, é uma coisa muito desagradável, o paciente fica extremamente incomodado e você não pode chegar lá com uma pinça e pegar o bichinho, porque senão ele tenta fugir e ele acaba machucando o meato acústico da pessoa. Então, a primeira coisa é você matar o bichinho ou fazer ele sair sozinho, né? E como que você mata um inseto num pronto-socorro? A gente usa vaselina líquida. Aqui é um filme pego da internet, um corpo estranho, um animalzinho vivo, e o colega está colocando vaselina líquida e vocês vão ver que o animal tem que ser bem rápido esse. Então, jogando vaselina, o animal vai sair. Ou ele morre lá dentro e depois que ele morreu, você tira. Outra coisa que, infelizmente, é comum é o miíase. A mosca, ela sente o cheiro de infecção, né? Ela não vai em qualquer ouvido, qualquer pessoa, não vai entrar em qualquer um de nós. Mas se você tem uma infecção, uma otite externa crônica, uma otite média crônica, ela pousa rapidinho, ela joga os ovos e os ovos eclodem e dá essa situação extremamente desagradável que é bichinhos mexendo no ouvido. Agora nós vamos falar um pouco sobre as otites externas, assim, e depois na próxima aula nós vamos falar das médias. Então nós temos as otites externas agudas,
eczematosas, a otomicose e a maligna, que o Dr. Carlos vai falar na aula dele. Bom, vocês podem recordar de anatomia que nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa compreende desde o pavilhão até a membrana timpânica. A orelha média é o que, aqui nesse esquema, ele está em azul aqui para baixo, né? Então, nós temos a membrana timpânica, a cadeia ossicular, e essa cadeia ossicular, ela fica numa cavidade com ar, certo? E quem leva o ar para essa cavidade é a tuba auditiva. E a orelha interna compreende o labirinto e a cóclea e a parte nervosa da orelha. Então, agora a gente vai falar das afecções que acometem a orelha externa. A otite externa eczematosa é como qualquer eczema, você vê uma descamação no meato, como se fosse umas casquinhas mesmo, e o paciente tem um prurido crônico no ouvido. Então, o que acontece? O mais comum é aqueles pacientes que usam muito cotonete, que tiram toda a cera, tiram toda a proteção, e daí, com isso, eles vão deixando a pele ressecada e começa a descamar. Então, tem a descamação, tem o prurido e, às vezes, de tanto coçar, de tanto usar cotonete, grampo, caneta, chave, os pacientes acabam ficando com episódios de otite, de otalgia, de otite externa aguda, né? De tanto coçar, de tanto manipular o ouvido, acaba contaminando com o pseudomonas e dá esses episódios de otite externa aguda. Na otoscopia, nós vemos uma descamação, eventualmente um edema, e como qualquer eczema, fora a falta de cera, que a gente já comentou, o que pode provocar esse prurido? A entrada de produtos químicos, como shampoo, sabonete, tintura de cabelo. Então, aquela pele sem a cera, já sensibilizada, e entra algum produto químico, daí a pessoa tem esse prurido importante. O tratamento consiste em evitar o cotonete e a entrada desses produtos químicos. Então, na hora do banho, o paciente coloca uma bolinha pequenininha de algodão, molha com um pouquinho de óleo Johnson ou óleo de amêndoa, tira o excesso e cobre a parte aqui da concha. E a gente dá o corticóide, que o corticóide é que vai tirar o prurido, né? Vai ser o medicamento de escolha para esse tipo de patologia. Em otorrino, nós usamos o Oto-Betinovat, 3 gotinhas, 3 vezes ao dia, por uns 10 dias. E tirando os fatores irritativos, normalmente o eczema melhora. Eventualmente, se o paciente voltar a usar cotonete, nós temos que reintroduzir esse corticoide eventualmente. A otomicose é a micose dentro do ouvido. Qualquer micose está relacionada com a umidade, então aqueles pacientes que têm uma infecção crônica do ouvido também, ou mesmo um eczema. O fungo entra, até pelo vento, e forma esses tufos, que a gente parece um algodãozinho, ou às vezes uns tufos enegrecidos também. E o paciente sente prurido também, e o mais característico é umas pontadas dentro do ouvido. Então,
tá tudo bem, tal, daqui a pouco dá uma pontada e daí dá uma coceirinha. E quando já tem um tempo isso, daí às vezes escorre um pouquinho de secreção para o lado de fora. Está muito relacionado com o verão também, quando o paciente tem mais contato com o mar, piscina, ou naqueles pacientes que já têm um eczema, já tem uma otite externa, uma otite média, quando o ouvido fica úmido, eventualmente a micose aparece. Nós não temos nenhum tratamento específico, nenhuma gota otológica para tratamento da automicose. A gente faz a limpeza no consultório com aspiração, ou então com um pequeno porta-algodão, tirando todas as ninfas. E a gente usa gotas de antimicótico que se usaria para micose de qualquer lugar da pele. Um que eu costumo usar bastante é o Fungirox, que ele é à base de álcool, então ele não fica aquele gosminha dentro do ouvido, então você pinga e já logo desaparece. E nós temos que usar esse Fungirox 2 vezes por dia por 21 dias, que é o ciclo do fungo, para ele não voltar. A otite externa aguda, como eu já falei anteriormente, é por uma infecção por pseudomonas e também está relacionado com a umidade. Então, mais no verão, quando tem mar, piscina, quando o paciente coça muito na otite externa eczematosa, né, ele acaba contaminando o ouvido. E a dor é muito acentuada. Às vezes dói mais a otite externa do que a otite média. Então, você imagina que a pele do meato, como eu disse, ela é encostada no osso, né? Então, um leve edema já dá uma dor muito importante. O paciente sente hipoacusia também, porque a pele do meato fecha, então sente que fica fechado e sai uma secreção aquosa ou purulenta na região externa. Na otoscopia, então, nós vemos o edema, a hiperemia, uma otorreia clara e o tratamento. De novo, evitar a umidade, não pode deixar entrar água de jeito nenhum. E gotas com antibiótico e corticoide. Nós usamos o Otosiriax, 3 gotinhas, 3 vezes por dia, por 7 dias. Então é isso. A próxima aula eu vou falar sobre otites médias. Obrigada.